capítulo 335 de Black Clover no ar, e o que a gente acompanha nele é desespero, aflição, agonia, sofrimento, dedo no cu e gritaria. Por quê? Porque segundo o Lucius, o erro do mundo foi erradicado, né? Só que a gente sabe que o Asta não está morto, porque o protagonista não morre. E se morre, o espírito dele lá pra onde vai é mostrado, igual lá no Dragon Ball e várias obras que já aconteceram. Ou se ele vai morrer definitivamente é só nos capítulos finais, né? Então hoje a gente vai debater sobre onde o Asta foi parar, as possibilidades dele sair vivo dessa, a verdadeira capacidade de poderes dos humanos purificados e como tudo isso pode afetar o futuro de Black Clover. Então bora lá, lembrando que vocês podem apoiar aqui o canal entrando pro clube de membros, fazendo uma doação pelo coraçãozinho aqui do YouTube, tá perto ali do título, uma coisa nova que eles botaram ali, ou das outras formas que eu deixei na descrição. O título desse capítulo é 335, que fala que é separação. E ele é algo que pode simbolizar muito mais do que sua morte, do Asta, a separação dele em relação aos amigos, aos touros negros, à humanidade e tudo mais, né? Só que antes de eu falar sobre isso, a gente precisa citar algumas outras coisas para que esse título faça sentido, né? Então a gente vai falar sobre outros indícios, mas guarda aí na cabecinha de vocês. Separação. O capítulo começa com a paulada que o Asta toma no meio do peito e, gente, que poder é esse do Lucius. É muito superior a qualquer poder supremo que a gente viu até agora. A mão do maluco virou um bisturi, ele fez um corte profundo e mortal no Asta e ele nem se mexeu direito. Foi só flup, passou a peixeira lá e já era. E aí a gente entende a gravidade desse ferimento do Asta quando a gente olha pra mão do Lucius, que tá completamente ensanguentada, indicando aí pra gente que realmente a situação de agora é pior do que qualquer coisa que o Asta já tenha passado, né? É pior do que a solada que ele levou lá do Lucifero, que ele quase virou o Seiya. Lembra do Seiya lá contra o Mestre Saga na última Casa dos Cavaleiros do Zodíaco, que ele perdeu os 5 sentidos, virou um zumbi humano, que ele tava morto e tava andando e venceu o Saga. Então o Asta virou quase ele lá contra o Lucifero. Obviamente o Asta não morre imediatamente aqui, né? Mas ele tem aqueles minutinhos antes de empacotar que o Lucius usa muito bem pra fazer ele ser torturado psicologicamente, só mais um pouquinho, porque tortura psicológica nunca é demais, e como já era de se esperar, a Noelle, a Mimosa e a Secre, que estavam lá escondidinhas vendo tudo, vão pra cima do Lucius e da Lily, com a Noelle já chegando no modo Valkyria e ativado ali, né? E é bem interessante que a espada dela aqui parece estar um pouco maior do que antes, o que pode significar que nesses 15 meses de ato ela treinou, ficou mais forte, teve um aprimoramento aí dessa forma, ou que ela tenha ficado com resquícios da união com o Jimmy, fazendo com que o poder mágico dela tenha aumentado por causa disso, né? Resquícios ali daquele modo sagrado dela lá e tal. Como aconteceram com os humanos que foram possuídos pelos elfos, que ficaram ainda com resquícios dos poderes dele. Independentemente do que seja, né? Isso vai ser explicado mais pra frente, só que não adianta nada ela ficar mais forte agora, porque a gente vê na prática o resultado real dessa purificação que o Lucius fez na Lily e que ele vai fazer no resto da humanidade. E como ele comeu o Lucifero, literalmente, né, já que ele devorou o coração do corno lá, ele adquiriu a habilidade que o Lucy tinha de controlar os demônios. Então, mais do que qualquer coisa, isso explica por que o Lucius queria tanto assim a derrota do Lucifero. Não só pelo poder imenso que ele tinha para poder ser usado ali, o poder de gravidade e tal, mas para poder controlar todos os demônios, que aí dessa forma não iam poder fazer nada contra ele. Imagina, você vai pegar um demônio lá para purificar, ele não vai deixar, ele precisava estar sendo controlado para isso dar certo. E aí ele vai encarnar esses humanos purificados lá nos humanos, então provavelmente, mesmo esses demônios estando purificados e encarnados em alguém, o Lucius ainda consegue controlar eles e assim controlar toda a nova espécie que ele tá criando, transformando a utopia do mundo perfeito, né, que ele tem ali numa distopia total, igual eu disse no penúltimo vídeo. E aí, dessa forma, aquela felicidade lá que a gente tá vendo é só resultado do controle dele lá. E aí vem algumas informações interessantes. A primeira é de que essa nova espécie de humanos não é totalmente imortal. Ele diz que os corpos são quase invencíveis, ou seja, eles podem ser mortos, apesar de ser algo absurdamente possível. Um humano normal, ainda que fosse capitão, não conseguiria matar pelo menos esses aí que estão com os demônios supremos, mas talvez os que estejam ali com demônios inferiores, né? Então eles podem morrer ali de morte matada, só que em contrapartida eles não envelhecem, então eles não morrem de causas naturais, doenças, essas coisas aí, se aproximando ainda mais da narrativa com um princípio de toda a criação que a gente encontra no cristianismo, com a parada do Jardim do Éden, tal, o homem feito à imagem e semelhança
semelhança de Deus, que foi criado para viver eternamente, sem doenças, sem envelhecer, né? E essas coisas todas, e que com a queda de Adão e Eva lá, eles foram separados de Deus, expulsos do paraíso, e foi um acontecimento que deu origem a Séfirot e a Clifote na cabala judaica. Então tá tudo muito bem amarradinho aqui, gente. Eu tô muito impressionada com isso, como o Tabata tá ligando todas essas coisas. Além dessa quase imortalidade, o poder mágico em si também foi muito aprimorado, muito aumentado, e a inteligência e raciocínio também. O que torna esses seres, que o Lúcius batiza ali de paladinos, né, mais difíceis ainda de serem vencidos. Tanto a irmã Lily, que é a primeira dos paladinos, quanto os próximos que vão vir, são formas de vida superiores, tanto em sabedoria quanto em talento. Isso daí é quase limitado neles. Por isso que a irmã Lily conseguiu usar o poder do Beelzebub com tanta eficiência sem fazer nenhum esforço. O Zenon precisou se ajustar mais para poder usar o poder do demônio e não chegou nem ao nível que ela aparentemente chegou ali, né, de forma tão rápido. Fora que ela foi capaz de, em poucos minutos, com esse poder, que ela nunca tinha tido contato nenhum antes, né, e vale lembrar que ela não é lá uma das pessoas mais notáveis em relação à inteligência e magia, a adicionar um novo feitiço no grimório dela, e que parece ser meio diferenciado do poder que o Zenon usava, né, que criava uma ruptura espacial cortando o espaço. O da irmã Lily parece que remove um aspecto particular do espaço, sabe, sem devorar tudo ao redor. Então ela consegue trabalhar, vamos dizer assim, pixel por pixel, se ficar mais fácil, quadradinho por quadradinho, ela não engole tudo ali. Ficou meio estranha essa frase, mas tudo bem. Além disso, ela também usa um lançamento simultâneo de magia, porque enquanto ela tá ali aprisionando a Secra Mimosa e a Noelle dentro da dominação espacial, ela lança um segundo golpe para poder acabar com o Asta, né? A fala do Lúcius aqui, de que ela será a primeira do seu povo, indica que seja lá de onde é que o Damnatio tiver, ele ainda não foi transformado, senão ela não ia ser a primeira, concorda? Então, temos ele, se estiver vivo, não foi transformado em paladino, mas eu acho que ele vai ser, porque se o julgamento vai ser em 7 dias, quem é que tem a balança do julgamento? Olha aí. Agora, esse nome em específico, Paladinos, foi inspirado num conto fictício e mítico criado a partir de uma figura chamada Carlos Magno, que é um cara que existiu mesmo na vida real, tá? Ele foi rei dos francos, dos lombardos e dos romanos lá em meados dos anos 800, mais ou menos. E a história de vida dele inspirou várias histórias fantásticas, e a principal dela é a criação, aliás, é a canção de Rolando, em que o Carlos Magno estava lá conquistando vários povos e tal, e tinha um grupo de 12 grandes guerreiros, que eram chamados de os 12 paladinos, só que um deles traiu o Carlos Magno, enganou ele e dizimou o grupo todinho, o que pode ser usado para trazer coisas mais bacanas aqui para a história, como o fato do Lúcius usar e os outros 5 demônios supremos, né, do submundo em 5 humanos, lembrando que ele precisa do Lucifero para poder controlar os demônios, então esse não vai ser usado, e o Astaró já tinha sido assimilado antes, né, por ele há muito tempo, e aí ele usava o poder lá do futuro, que ele usou como Julius por muito tempo, né, o poder do tempo. Então esses vão ficar com ele. Então a gente tem 5 ainda, né? E a gente tem mais outros 7 demônios de nível muito mais alto que ele vai usar aí para poder criar uma tropa de 12. E ali ele vai ter os 12 líderes para poder ajudar ele a comandar e reinar sobre toda a Terra. Só que nesse conto a gente tem um traidor, né? Pois é. Um traidor que enganou o Magno e que com isso dizimou os paladinos. Então o Tabata provavelmente está criando aqui um ponto de fuga para poder justificar ali depois a derrota do Lúcius. E não ficar algo clichê do tipo, alguém simplesmente tirou o poder do cu e matou o Lúcius mesmo com toda a tropa invencível que ele tem junto ali, né? Com toda a humanidade junto com ele. Isso também faria sentido, já que o Tabata tá usando bastante elementos do cristianismo. E como a gente sabe, tem esses 12 paladinos do Carlos Magno, mas Jesus, no cristianismo, tinha os 12 apóstolos. E um dos 12, o Judas, traiu ele. E é interessante aqui porque, mais uma vez, o Lúcius é desenhado fazendo alusão a Jesus, aquela figura, né? Com as mãos abertas, estendidas em direção às pessoas, como um sinal de que ele tá recebendo o ser humano, sabe, assim, ó. E quando ele diz que vai ser o maior rei mago, né, ele tá exatamente dessa forma na imagem. E o pior de tudo, gente, agora falando aqui um pouquinho da parte psicológica do Asta, ele fala isso
pro Asta, que tá à beira da morte ali e que tem o maior sonho de todos, que é ser o Rei Mago. Então imagina, depois de todo o esmagamento psicológico que o Lucius fez com o Pia, ele vem e corta o coração dele de uma forma figurada também, né? Imagina, você tá morrendo, sabendo que não tem como você escapar e vendo outra pessoa conquistando o que era seu sonho de conquistar na sua frente. Ele tá vendo o sonho dele ser roubado porque acabou de ferir ele mortalmente, por quem matou ele. Foda. É, embaçado. Nesse rolo todo aí, a Mimosa, que tinha corrido ali com as meninas em direção ao Asta, vai na intenção de curar ele, mas a Lily, né, prendeu as três lá dentro, e aí ela faz o quê? Some com o Asta. É interessante notar que o Lucius disse que o erro do mundo foi eliminado, mas ele não diz morto. Por que que isso é interessante? Porque logo em seguida, quando os capitães chegam, a irmã Lily teletransporta eles, sabe-se lá pra onde, né, pra onde os dois vão. Mas a forma que acontece esse teletransporte dela foi muito semelhante com a forma que aconteceu o sumiço ali do Asta. Então eu suponho que a intenção dele, do Lucius, num primeiro momento, não era matar o Asta, porque se ele mata o Pia ali, com aquele corte no peito, ele mata também o Lieb junto, porque o coração foi atingido. Então ele faz um corte mortal, mas que não vai matar na hora, instantaneamente, para poder teletransportar eles pro submundo, pra lá ele separar o Asta do Lieb, né? Separar, eu digo, pra quebrar o contrato que eles têm e roubar o Lieb pra poder controlar, purificar o Lieb, talvez para uso próprio, já que a antimagia daria pra ele uma soberania sem igual, e aí ele poderia alternar entre usar os poderes que ele já tem ou não usar nenhum deles para poder usar antimagia. Daí o nome do capítulo que eu falei no começo do vídeo, lembra? Separação. Então, provavelmente, o que rolou aqui é que eles teletransportaram ali o Asta para algum lugar, só que é óbvio que não vai ser tão fácil assim, né? Simplesmente separar ou matar o Asta. Pode até matar, mas eu acho que a gente tem algumas possibilidades, né? Nesse momento do teletransporte, alguém teria intervido ali, feito o Asta e parar em outro continente, por exemplo, né? E lá ele iria se recuperar, poderia inclusive comer ali o próprio coração do Lieb para poder ficar mais forte, né, e poder voltar e matar o Lucius, caso o Lieb tenha se transportado junto. E a gente tem que lembrar que na obra a gente tem a Rainha das Bruxas e a Dríade, que também tem o poder de prever acontecimentos. Não como o Julius e o Lucius, né, podem, mas eu apostaria aí que a Rainha das Bruxas tenha visto algo, já tenha tido alguma visão sobre isso e tenha criado um plano com alguém que teria magia espacial para poder mandar o Asta com o Lieb para outro lugar nesse momento. Isso seria válido porque, diferente dos outros futuros, o Asta não tem um futuro que possa ser visto ali pelo Lucius, né? O Lucius não pode prever o que vai acontecer com o Asta, onde é que ele está, então não tem como rastrear. E aí a Rainha das Bruxas assumiria o risco de ser morta pelo Lucius, né? Eu não acho que a consciência da antiga irmã Lily tenha tido uns milésimos de lucidez ali, salvado o Asta e mandado ele para outro lugar, porque se isso tivesse chance, a mínima chance de acontecer, o Lucius teria previsto e não teria dado a magia espacial para ela, né? Então essa teoria, pelo menos para mim, não tem sentido. Outra possibilidade é que ele tenha sido, sim, o Asta enviado para o submundo, já que os dois se evaporam de lá logo depois disso, e aí não teria necessidade de fazer esse teatro de esperar 7 dias para o julgamento e tal, mas se o Asta tivesse morto, né? Mas o que pode acontecer é que lá no submundo, talvez ele separe o Lieb do Asta, purifique o Lieb, e como o Asta não tem mais salvação de vida, eles largam lá para poder morrer, acreditando que isso vai acontecer em alguns minutos. O Lucius não consegue prever o futuro do Asta. E aí o Asta faça toda aquela viagem astral, tenha contato com a mãe dele. Eu já falei a possibilidade disso daqui acontecer anteriormente, né, em outros vídeos meus, e eu realmente acho que vai acontecer. E aí a gente descobre que o pai do Asta possa estar vivo, já que ficou, na verdade, né, bem claro que não é o Lucius, o pai do Asta, junto com o Astaró ali, que nem a gente tinha teorizado em outros vídeos. E por algum motivo
motivo, o Lúcio não tem aí a possibilidade de prever o futuro do pai do Asta também, então ele não contava que ele ia estar lá perto do Piá para poder salvar a vida dele no submundo. Eu não acho que existe a possibilidade também de algum demônio ajudar o Asta, ou alguns ali que estão com ódio do Lucifero. Por quê? Porque o Lúcio está usando o poder do Lucifero para poder controlar os demônios, né? Então não teria como eles tentarem ajudar o Asta. Só que o Lúcio só pode transformar humanos, né? Ou seja, essa seria a oportunidade ideal para agora os anões serem introduzidos e formarem junto dos elfos um exército que vai derrotar o Lúcius e salvar a humanidade. E vale lembrar que se o Lúcius não pode transformar os elfos, pode haver a possibilidade dos humanos que foram receptáculos deles antes não poderem ser purificados também, né? Porque ainda tem ali os resquícios dos elfos dentro dele. Então esses humanos conseguiriam fugir e aí começaria uma caçada, né, de humanos purificados pelo Lúcius contra os humanos que sobraram, que em algum momento descobririam onde o Asta está escondido, né, em algum lugar lá que tem algum tipo de restrição contra o poder de previsão do Lúcius, né, sei lá, talvez os anões tenham feito uma cápsula que não permitia previsão e tal, e lá eles começam a se preparar pela luta. Eu começo a viajar nas teorias, né, dessa forma aí seria possível o Asta adquirir novos poderes, talvez ali desenvolver uma própria antimagia a partir de resquícios do Lieb, caso o Lieb tenha sido separado dele, né, lá no submundo, e aí o Asta consegue desbloquear ali com a ajuda da áurea da mãe dele, com contato com o pai, algum poder dele ali que estava latente esse tempo todo. E aí com toda essa nova equipe, né, de elfos, humanos e anões, a gente teria uma balança um pouco mais equilibrada para poder lutar contra o Lúcius. E vale lembrar que se ele tiver ido para o submundo, é bem possível que lá o tempo passe diferente do que se passa na dimensão humana. Tipo, um dia aqui é um ano lá, tá? Sabe? Coisas desse tipo. O que daria embasamento para prolongar a história, né? E criar acontecimentos até dar os quase 3 anos aí que restam para o fim do mangá. E se ele for para o submundo mesmo e voltar, a gente vai ter aqui a continuação da inspiração no cristianismo, que foi a de que Jesus veio para a Terra como um Zé Ninguém, totalmente pobre, filho de pessoas sem notoriedade nenhuma, passou por todo tipo de provação e humilhação de Satanás, foi morto, desceu até o inferno, como é sugerido lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 a 20, e então ressuscitou depois de 3 dias, que passou ali no submundo, subiu ao céu. Então a gente tem aqui, talvez, né, se isso acontecer, mais uma inspiração aí, né, que o Asta descendo ao submundo e depois ressuscitando para poder derrotar o Lúcius, fazendo aí as conexões que eu disse aqui com os anões e os elfos e tal. Se tudo isso acontecer, o Langris vai ser de muita importância para poder encontrar o Asta, já que ele tem magia espacial. Mas depois de tantas teorias aqui, né, o mangá acaba com os capitães chegando, mais uma vez, coitado do Yami, que é outro que só se fode nessa obra, puta que pariu, que estão fazendo com o meu sensei preferido ali. Ele vê a única pessoa que acolheu ele no país e que tratou ele de igual para igual, sendo o maior traidor do reino, e não só isso, matou, né, teoricamente, ali o seu filho na frente dele, porque é esse o sentimento que o Yami tem em relação aos dois. Ao Julius como um pai substituto, né, que ele ganhou e se apegou emocionalmente por tudo que ele fez, e ao Asta, que era tão maltratado como ele, que literalmente o Yami escolheu para poder cuidar. A gente só viu o Yami desesperado do jeito que ele tá aqui uma única vez antes, que foi lá nos Elfos, quando o Julius foi morto. E agora ele tá mais desesperado ainda, gente. Eu tô sofrendo junto com ele. E ainda tem mais uma coisa. Quando o Yuno descobrir que o Asta foi morto, porque todo mundo acha que o Asta tá morto, né? Ele pode ser tomado por um desgosto tão grande, um desespero tão tremendo, que o grimório dele se transforme num grimório de 5 folhas e aconteça com ele o que aconteceu com o Patri. E aí ele vai se transformar num elfo negro. Mas já que ele tem a alma do filho do Lich fundida com a alma dentro dele, também abriria uma possibilidade de que ele
aprendesse a dominar essa forma elfo negro, né, já que ele também tem a alma de um humano, e como eu já falei ali atrás no vídeo, ele não poderia ser tomado ali pelo poder dos humanos purificados, o Lucius não ia conseguir purificar ele, e aí a gente teria uma forma do Yuno voltar também, mais uma vez, com mais poderes. Eu sei que vocês ficariam muito bravos se isso acontecesse, mas seria muito, muito importante para ajudar ali um reforço contra o Lucius. Bom, gente, é isso. Contem aqui pra mim o que vocês acharam desses capítulos. Contem pra mim as teorias de vocês. Desculpe se esse vídeo ficou meio esquisito. Teve umas horas que eu me desconcentrei por causa do barulho. Vocês estão vendo que eu tô gravando aqui na minha casa hoje, né? Porque eu fui fazer uns exames, tô com uns problemas de saúde aí. E aí eu gravei daqui de casa, então aí vocês já sabem qual que é a novela toda, tá? Um beijo pra todos vocês. Bom fim de semana. Aí, ó, pra encerrar com efeitos sonoros, eu esqueci a palavra. A gente se vê. Tchau!